Já imaginou uma versão da Branca de Neve e os Sete Anões sombria, com uma pitada de terror surreal? Ou quem sabe uma versão, digamos, adulta da história? E que tal uma Branca de Neve 100% brasileira? Prepare-se para descobrir 5 adaptações bizarras e inesperadas da Branca de Neve e os Sete Anões que são tão alucinadas que a Disney nunca teria coragem de fazê-las. Bem-vindo ao estranho mundo dos contos de fada, onde a magia vai direto pro esgoto. Aqui, na privada Cult. A história da Branca de Neve e dos Sete Anões já foi adaptada incontáveis vezes ao longo da história do cinema, mas é impossível ignorar a animação de 1937, o primeiro longa-metragem animado de Walt Disney. A versão da Disney suavizou o conto original, transformando uma história sombria dos irmãos Grimm em um conto de fada açucarado e amigável para as crianças. Mas como era de se esperar, o impacto desse filme gerou uma onda de imitações, paródias e reimaginações, que variam entre o curioso, o trash e até o absolutamente insano. Então prepare-se, porque agora vamos mergulhar numa lista de adaptações cinematográficas bizarras e desconhecidas da Branca de Neve. Snow White, The Fairest of Them All, de 2001. Se você foi criança no começo dos anos 2000, é bem provável que tenha visto esse filme no SBT ou pelo menos tenha esbarrado de alguma forma com alguma chamada ou propaganda dele. Gravado no Canadá e produzido diretamente para a TV, o filme tem um orçamento ali bem modesto, mas tenta compensar isso com uma abordagem sombria e um tanto estranha. A história começa com um homem procurando comida para sua filha, logo após a morte de sua esposa. Em um momento de desespero, após cair na neve e chorar, ele libera uma criatura estranhíssima de gelo através da sua lágrima. Sim, é um tipo de gênio da lâmpada, só que muito mais bizarro. Essa criatura concede ao rei 3 desejos, e ele escolhe leite para sua filha, é o primeiro, um reino, que é o segundo, e uma rainha, como terceiro desejo. É aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. A rainha que a criatura dá ao rei é na verdade a sua própria irmã, uma mulher cruel, cheia de verrugas que parece saída de um programa de reabilitação de crack mal sucedido. Mas claro, com um pouco de pó de vidro e magia, ela ganha uma nova aparência e feitiça o rei para se apaixonar por ela. Tudo nessa história é meio esquisito, estranho, sombrio, inclusive os Sete Anões. Bem, eles são 7, mas nem todos são anões. Um deles, interpretado pelo icônico Vincent Schiavelli, que fez Ghost do Outro Lado da Vida, é um anão bem alto e irritante. Além disso, diferente do conto da Disney, eles não são mineradores. Na verdade, eles têm poderes mágicos ligados ao tempo e representam as cores do arco-íris. As atuações são uma experiência à parte. O ator que faz o rei passa o filme inteiro sendo canastrão. O monstro de gelo parece estar de saco cheio de estar ali, o anão alto claramente não queria estar participando disso. Já a Branca de Neve é interpretada por Kirsten Krauth, famosa por Smallville, porém antes da fama, mas ela passa o filme inteiro com a mesma expressão, ou seja, nenhuma. Ela não tem nenhum carisma aqui nesse filme. A única que realmente se destaca pela sua interpretação é Miranda Richardson, que interpreta a Rainha Má de forma totalmente surtada, alucinada e bipolar. Ela rouba a cena e transforma qualquer momento dela no filme em algo minimamente interessante ali. Com relação ao espelho mágico, é uma aberração holográfica bizarra com um CGI muito maluco típico do início dos anos 2000. No fim do filme, depois de aprontar a torto e a direito com todo mundo aí do reino, a rainha é morta por uns anões de jardim completamente bizarros feitos de computação gráfica. Dirigido por Caroline Thompson e produzido pela Hallmark Entertainment, esse filme pode até despertar ali uma nostalgia em uma ou outra pessoa que assistiu na infância na época, mas se você tentar revê-lo hoje, você vai perceber o nível de insanidade e coisas absurdas que acontecem em cada cena. Ele é terrivelmente ruim, muito trash, mas de um jeito estranho ele também é bastante divertido. Dá pra passar o tempo. On the wall, who's the fairest of them all? You are the fairest of them all. Histórias que nossas babás não contavam, 1979. E agora chegou a hora da nossa adaptação 100% brasileira. Apesar do título não mencionar diretamente Branca de Neve, o filme é claramente uma paródia erótica do clássico conto de fadas, trazendo aquele toque inconfundível das pornochanchadas da década de 1970 para quem conhece, já assistiu ou já ouviu falar.
Aqui a princesa se chama Clara das Neves, interpretada pela atriz Adele Fátima. Como era de se esperar de uma produção da Boca do Lixo, temos muito erotismo, humor escrachado, diálogos absurdos em praticamente todas as cenas. Embora o filme não tenha nada explicitamente pornográfico, coisa que começaria a aparecer ali no cinema brasileiro por volta de 1981, 82, ele compensa com um alto teor de, digamos, picância, além de muitas situações de sensualização forçada, como era comum na época. O longa segue a mesma estrutura do clássico da Disney de 1937, inclusive a ordem dos acontecimentos e principais elementos da história, mas é claro, tudo com um tom completamente tosco e debochado. A trama começa com um rei que se casa com uma rainha africana, mas ela acaba falecendo. E em seu luto, ele encontra uma nova esposa, uma mulher linda, vaidosa e com poderes parapsicológicos e, acima de tudo, ninfomaníaca. Quando o rei fica terrivelmente doente, ela mantém um caso com um príncipe de outro reino, que, ao perceber os últimos dias do rei se aproximando, enxerga uma oportunidade: casar-se com Clara das Neves, a princesa, e quitar as dívidas do seu próprio reino. Mas antes de morrer, o rei faz um último pedido bem pitoresco, que Clara das Neves deva permanecer virgem até o casamento. O problema é que o príncipe não tem a menor intenção de respeitar esse desejo, e um filme é um verdadeiro festival de exagero e pastelão. Destaque absoluto para o Espelho Mágico, um espetáculo à parte interpretado de maneira hilária por Renato Pedrosa. Existe outra sim, eu sei, e você sabe muito bem que eu sei. Como sabe também que eu não minto nunca. Nunca! Nada! Além de participações especiais de outros atores conhecidos como Costinha, no papel de um caçador pervertido cuja missão parece ser menos matar Clara das Neves e mais deflorá-la, por assim dizer. E claro, temos os 7 anões, entre eles um zangado gay que funciona como um alívio cômico estereotipado, muito típico das comédias dessa época do Brasil. Não! Eu não quero concorrência, mulher dada! Ela fica! Ela fica! Apesar de tudo, o filme foi um sucesso de bilheteria no Brasil e ainda teve diversas reprises nas noites do SBT durante os anos 1980. E olha só, muito antes de Hollywood começar a falar de representatividade, já tínhamos no Brasil uma Branca de Neve negra e um anão gay. Agora eu quero ver alguém reclamar de lacração num filme de mais de 40 anos atrás. Olá, cinéfilos alucinados! Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para ajudar a continuidade desse trabalho arqueológico do cinema trash. Pamuk Princess vs... enfim, Branca de Neve Turca, 1971. Essa aqui é uma adaptação bem curiosa, não exatamente pelo fator bizarrice, mas porque é uma versão turca completamente desconhecida fora do país. Ela foi lançada durante a Era de Ouro do cinema turco, ou Yeşilçam, e no auge dos Turksploitations, um período glorioso em que a Turquia basicamente dizia: Hollywood fez um filme legal, beleza, vamos fazer o nosso, só que com um orçamento que mal paga um kebab. E sim, a Disney foi a vítima da vez. Essa adaptação copia descaradamente a animação da Branca de Neve de 1937, porém numa versão em live action, mas copia desde o figurino da Branca de Neve até o jeitinho dos 7 anões. Tem cena que parece literalmente cuspida e escarrada do original. A Rainha Má é idêntica. A cena dela virando bruxa e oferecendo maçã é uma xerox total. Mas nem tudo é cópia. Algumas mudanças deram um tempero turco à história. Por exemplo, a mãe da Branca de Neve aparece logo no comecinho, furando o dedo, desejando ali ter uma filha com a pele branca como a neve, lábios como sangue, cabelos como ébano, aquela clássica história. O príncipe também tem um papel ali muito maior, aqui aparecendo muito mais do que na versão da Disney, inclusive em cenas de ação e lutas de espada. Agora a grande diferença, o filme tem algumas danças típicas turcas e no começo do filme a Branca de Neve e o príncipe soltam a voz em um dueto com músicas próprias, com o toque cultural do país. Um detalhe que eu admito que dá um certo charme à coisa toda, né? O filme tem características próprias de alguma forma. Mas é impossível ignorar os recursos modestos da produção. Os cenários são básicos, as roupas parecem fantasias alugadas e as maquiagens são totalmente toscas. Agora a cereja do bolo, os 7 anões. Se os 7 anões da Disney eram fofinhos e bem caracterizados, os daqui parece que foram maquiados por uma criança de 5 anos que acabou de descobrir tinta guache. E tem um detalhe ainda mais absurdo.
Claramente a produção não conseguiu recrutar 7 atores com nanismo, então apelaram para um truque genial. Pegaram algumas crianças, colocaram barba e bigode falsa nelas e disseram: pronto, agora vocês são os anões. Muito absurdo. E como se isso já não bastasse, a dublagem deles é uma maravilha à parte. As vozes não combinam em nada com o que você espera do rosto de cada um interpreta de um jeito cômico e engraçado bem peculiar, é um show. Essas cenas com os anões são as partes mais divertidas do filme, com certeza de longe. Olamaz. Onlar temizleyemezler ortalığı. Kimler süpürdü evimizi? Öyle ya. Buldum. Neyi buldun? Como eu havia dito, a bruxa má é idêntica à original, porém a sua morte caindo do penhasco, como no original, é um pouco diferente, um pouco mais explícita. Aqui ela tropeça em umas pedras ao tentar fugir dos anões e cai do abismo. Só que a produção do filme simplesmente está com um bonecão montanha abaixo e uma cena ali digna de sketch do Hermes e Renato. Resumindo, vale a pena assistir? Pelo valor histórico, pelo choque cultural, com certeza. Mas vai se preparando para gargalhar de barbas falsas, orçamento limitadíssimo e de todo aquele charme do Turksploitation que as produções da época tinham. Biancaneve e Sete Nani, 1995. Mais uma versão adulta da Branca de Neve e dos Sete Anões, desta vez uma produção italiana de 1995. Mas, diferente da versão brasileira que mencionei antes, essa aqui realmente leva a classificação adulta a sério. É um daqueles filmes de conteúdo, digamos, muito específicos para um público maior de idade, sabe? Sinceramente, eu nem sei direito como eu vou falar sobre esse filme sem correr o risco de restrição no YouTube, então já adianto que vou precisar usar algumas metáforas para descrever o que acontece aqui de modo mais sutil. Sobre a história? Bom, segue o básico da animação da Disney. A Rainha Má descobre que não é a mais bela do reino, ordena a morte da Branca de Neve, a princesa foge, encontra os anões e aquele blá 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 que já cansei de repetir até aqui. Só que diferente das outras adaptações, essa aqui é uma paródia adulta, né? O que significa que em qualquer brecha de roteiro, ao invés de diálogos ou desenvolvimento de personagens, o que temos são momentos de, digamos, intensa interação social entre os personagens, por assim dizer. Ainda no palácio, a Rainha Má promove festividades privadas com seus criados que, enquanto a elogiam com frases como "sim, você é a mais bela, blá blá blá", e toda essa baboseira para satisfazer o ego dela, eles satisfazem muito mais do que o ego, digamos assim. Já a Branca de Neve é um show à parte. Além de uma atuação tosca e exagerada, a personagem parece que está com algum tipo de pulga nas roupas, já que todo momento ela insiste em levantar o vestido sem qualquer motivo aparente. E claro, como era de se esperar, a convivência com os anões rapidamente evolui para momentos de extrema proximidade, em que a princesa realmente se dedica ao novo lar de maneira pouco convencional. No fim das contas, o filme é uma paródia daquele jeito, copiando descaradamente os figurinos, os cenários e tudo da animação da Disney. Mas a parte mais engraçada nem é essa, e sim as atuações. É tudo tão exagerado, caricato e ridículo que parece uma grande sketch de humor. Olha só essa cena da Rainha Má descobrindo que a Branca de Neve agora é a mais bela do reino. O nível da atuação aqui faz da adaptação turca que eu mencionei antes digna de Oscar. E se não bastasse só isso, o filme tem alguns detalhes maravilhosamente toscos, como o ator que interpreta o espelho mágico sendo o mesmo que interpreta a Rainha Má depois da transformação. Ou seja, simplesmente botaram um homem aleatório para fazer o papel de bruxa. Provavelmente porque não queriam colocar uma idosa num filme pornô, claro, ou não tinham orçamento suficiente para colocar maquiagem na atriz. E para fechar com chave de ouro, o final. Depois da derrota da Rainha Má, o príncipe desperta a Branca de Neve com, obviamente, muito mais do que um simples beijo. Um momento ali tão intenso e inesquecível que o filme coloca até câmera lenta para registrar cada segundo. Uma bizarrice. Definitivamente é uma pérola do cinema alternativo que entrega exatamente o que promete. Uma versão adulta da Branca de Neve, mas com um nível tão alto de tosqueira que transforma tudo em uma experiência completamente surreal. Hoferer, 1984. Se você acha que já viu todas as versões possíveis da Branca de Neve, se prepara, porque essa aqui eleva tudo a um outro nível. Essa é a única animação da nossa lista de hoje, e também é sem dúvida a mais bizarra e obscura das 5. Lançada em 1984 e dirigida por Joseph Knapp,
Hofferer pega a história clássica e transforma em algo completamente surreal, com um humor seco, ácido e um visual totalmente sombrio. Os elementos básicos da história da Branca de Neve tá tudo lá. Os 7 anões, o espelho, o caçador, a rainha má, mas tudo é tão grotesco e absurdo que parece uma versão dos irmãos Grimm depois do uso intensivo de LSD. A trama começa em um reino isolado e decadente, onde um rei senil passa mais tempo conversando com suas galinhas, que ele confunde com pombos, do que governando. Já a rainha, deprimida e reclusa, passa os dias deitada na cama, lendo livros e mandando matar os seus criados. Até que Arrogância, que é o nome da serva principal, decide tomar o poder e assassina a rainha com uma agulha envenenada. Mas em vez de esperar um herdeiro legítimo, ela manda o alquimista do reino criar um bebê artificialmente e tomar o poder como se a rainha tivesse morrido no parto. E aí que começa o delírio. Branca de Neve nasce de uma mistura de ingredientes bizarros, incluindo um ovo modificado de uma galinha do rei e leite de um bode preto demoníaco com tetas. Pois é. O resultado? Uma garota pálida de cabelos brancos e olhos vermelhos, rejeitada pelo rei que queria um menino. Estando abandonada, ela cresce sozinha como um animal de rua e desenvolve uma força absurda, muito além do normal. Com cenas bizarras, assassinatos, palavrões, personagens completamente pitorescos e sem escrúpulos, e um humor extremamente sombrio, Hofferer consegue ser mais macabro que a própria história original dos irmãos Grimm. Visualmente ele tem aquele estilo soturno das animações oitentistas, tem uma atmosfera carregada e bastante perturbadora. É um verdadeiro clássico obscuro da animação húngara e provavelmente a versão mais insana que existe de Branca de Neve. Valami pukkant. Ő felsége! A Leo! Leo! Egyetlenünk! E aí, qual dessas versões mais te deixou em choque ou destruiu sua infância? Conhece alguma versão ainda mais insana ou alucinada que eu deixei de fora? Comenta aí! E se quiser ver uma segunda parte com mais 5 adaptações absurdas de Branca de Neve, manda nos comentários parte 2. Ah, e se algum dos filmes merece um vídeo exclusivo destrinchando cena por cena, comenta aí embaixo também o nome dele. Quem sabe não vira um próximo vídeo. Então nos vemos na próxima quinta-feira, se você sobreviver a esse trauma.